Mateus 24, no verso 36. Porém aquele dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E ele foi, e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio, e os levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. E estando dois no campo, um será levado e o outro deixado. Estando dois em um moinho, um será levado e o outro deixado. Vigiai, pois não sabei o dia e nem a hora que virá o seu Senhor. Vira para o seu irmão e diga: Jesus vai voltar. Você está preparado? Aleluia, Jesus. Senta, glorificando o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aqui é onde nós lemos Mateus 24, nós vemos que Jesus ele está falando com os seus discípulos acerca da sua volta, que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Só que os seus discípulos ainda não entendem o propósito, porque os discípulos achavam que Jesus iria reinar nesta terra, que Jesus iria tomar o trono do Império Romano que dominava, que Jesus iria acabar com o sistema dos fariseus, mas o reino de Jesus seria na glória. Jesus, ele veio, ele morreu na cruz e ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele vai para o céu e manda o Consolador, o Espírito Santo, para consolar a igreja. E ele está dizendo para os seus discípulos: eu vou, mas eu vou voltar. Eu irei para a glória, mas chegará um tempo que eu irei buscar a minha igreja. Você sabe o que Jesus ele está dizendo para nós? Que ele está fazendo uma promessa. Esta promessa é que nós iremos subir com ele. Esta promessa que Jesus está nos fazendo é que em breve a igreja desaparecerá da terra. Em breve a igreja vai morar no céu. E ele vai dizer: os dias seria como nos dias de Noé. Os dias que antecederia o arrebatamento da igreja seria como nos dias de Noé. Porque nós vemos que nos dias de Noé o povo estava desagradando a Deus. Deus ele ajuiza a terra duas vezes. A primeira vez em Sodoma e Gomorra, em Gênesis 7. Ele destrói aquela cidade porque o pecado daquela cidade chegou na narina de Deus. E depois em Gênesis 18 ele destrói em Gênesis 7 ele traz o dilúvio. Em Gênesis 18 ele traz a destruição de Sodoma e Gomorra, porque aquele povo vivia de qualquer maneira. Aquele povo não fazia a vontade de Deus. E ele vai dizer: assim como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. Muitos vão estar casando, dando em casamento, comiam e bebiam. E Jesus ele está dando um alerta, porque o dia e a hora ninguém sabe. O momento do arrebatamento vai ser um momento de surpresa, como ele está dizendo: vigiai, porque vocês não sabem o dia e a hora que virá o seu Senhor. Ele está falando, vai ser em um dia normal, em um dia qualquer, ele vai vir buscar a sua igreja, porque ele está na glória eterna com o Pai. Mas o dia e a hora ninguém sabe, somente o Pai.
É por isso que você muitas das vezes recebe uma profecia que Deus vai abençoar, porque enquanto a igreja estiver na terra, a igreja será de Jesus Cristo, e Jesus Cristo tem projeto com a igreja. Mas vai chegar o momento em que aquela profecia, aquele projeto que talvez Deus tinha com a sua vida, vai se findar. Vai chegar um dia em que todos os nossos planos ficarão para trás e nós iremos para a glória. Uma vez alguém me disse assim: Jesus vai demorar a voltar. Sabe por quê? Porque meu pai ainda vai se converter. Mas meu pai está demorando vir para a igreja. Aí eu falei: o seu pai, ele tem que vir para a igreja hoje. Sabe por quê? Porque Jesus está falando com ele hoje. Se ele não se arrepender a tempo, Jesus volta e ele fica. Tem muita gente se apegando em profecia, achando que para Jesus voltar precisa alguém aceitar Jesus. Não. Para Jesus voltar precisa Deus fazer algo na minha vida. Não. Para Jesus voltar é necessário que a trombeta soa para ele buscar a igreja dele. Para Jesus voltar, não precisa que ninguém faça algo para ele. O evangelho está sendo pregado hoje nesse ginásio. Você que está aqui e ainda não serve a Jesus Cristo, você está tendo a oportunidade hoje de entregar a sua vida para Jesus. Porque se você não entregar, talvez você vai dizer: tenho promessa na minha vida, mas amanhã a sua vida pode acabar. Amanhã Jesus pode pedir a tua alma. Louco se pedir a tua alma hoje: o que você tem para apresentar para mim? Está na hora da gente entregar a nossa vida para Jesus. Está na hora de você que ainda não serve a Jesus Cristo mudar de vida, reconhecer que Jesus é o seu único Salvador. Porque o negócio está tão misturado que agora o povo está achando assim: somente eu vim na igreja, somente eu ouvi falar de Jesus Cristo. Quem nunca evangelizou alguém e alguém disse para você: mas eu amo a Deus, mas eu acredito em Deus, eu faço minhas orações. Não adianta orar se não obedece. Não adianta você dizer que serve a Deus, mas continua adorando imagem. Não adianta você dizer que serve a Jesus Cristo, mas ir para idolatria, continuar na mentira. Não adianta. Não se prega mais sobre isso. Por quê? Porque não pode mais falar sobre isso, porque isso ofende as pessoas. Isso tem gente que vai para a igreja e ele se sente magoado se falar da imagem dele. Mas entenda uma coisa: a sua imagem você tem que limpar ela todo dia. Já Jesus, ele que nos limpa todo dia com o sangue dele. É Jesus que pagou o preço lá na cruz. Não foi ídolo, não foi imagem, não foi homem, foi Jesus Cristo. Então é Jesus que vai salvar a sua vida. Não perca esta oportunidade que Jesus está te dando esta noite, de entregar a sua vida para Jesus Cristo. A trombeta vai soar, só que não é qualquer um que vai subir. O mundo fala assim: mas os crentes são preconceituosos. Na verdade não é os crentes, é a palavra de Deus que está dizendo: aquele que obedece é filho de Deus, aquele que não obedece é filho do diabo. Está saindo a onda aí que todo mundo é filho de Deus. A verdade é que todos são criaturas, criações de Deus. Mas Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e a pratica é como o homem que constrói a sua casa sobre a rocha.
O que é isso? É você ouvir esta palavra que vai ser pregada, que está sendo pregada, que foi pregada esta noite, e dizer: eu preciso mudar, eu preciso aceitar a Jesus Cristo, eu preciso ser um crente melhor. Se você ouve a palavra de Deus todo dia na sua igreja, você está construindo a sua casa na rocha. Sabe por quê? Tem muita gente mimada, gente que fica por aí dizendo que é crente, pulando de igreja em igreja, crente que não tem raiz. Você sabe por quê que tem? Porque tem muita gente que não quer obedecer a palavra. Como tem um pastor que diz: os net crente. Ah não, eu fico na minha casa, eu já tenho a minha oração. Não, você precisa todo dia se alimentar da palavra para que você venha resistir os dias maus. Você precisa todos os dias vir para a igreja, se revestir na oração, no poder de Deus, para que você venha construir a sua casa sobre a rocha. Porque ele está dizendo: aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, ele constrói a sua casa na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e a não pratica, é como aquele homem que construiu a sua casa sobre a areia. Veio o vento, veio a enchente, veio a tempestade e a casa caiu. Você já viu aquela pessoa que está na igreja, de repente ela já caiu, de repente acontece algo, ele já quer desistir, ele já quer parar? É porque ele ouve as palavras de Deus e não pratica. Segundo, porque por causa do falso evangelho. O falso evangelho que está sendo pregado está dizendo: venha para Jesus que a sua vida vai ser um mar de rosas. Aí vem Jesus dizendo: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. No mundo vocês terão aflições, no mundo terão calúnia. Se me perseguiram, não vão perseguir vocês? Mas o falso evangelho tem sido pregado para agradar as multidões, e esse falso evangelho não está preparando a igreja para subir no arrebatamento. É um evangelho que vai dizer para você: você pode continuar da maneira que você quiser. Não se pode mais pregar sobre arrebatamento. Sabe por quê? Porque constrange. Sabe o que constrange? É a trombeta soar e você ficar. A trombeta de Deus vai soar a qualquer momento. A trombeta de Deus vai tocar, e Jesus vai dar ordem ao Espírito Santo, e ele vai recolher a igreja será arrebatada. Deus está dizendo para mim e para você: você está preparado para subir? Se Jesus voltasse esta noite, você subiria. Sabe por quê? Porque tem muita gente achando que vai subir do arrebatamento. Mas é uma igreja que quer subir no arrebatamento, está esquecendo que a igreja de Jesus é uma igreja santa. A igreja continua da mesma forma como foi fundada em Atos dos Apóstolos. A igreja continua santa do mesmo jeito quando os missionários vieram para o Brasil. Mas hoje tem se mudado e tem se pregado que é necessário a igreja se evoluir. Isso é conversa de Satanás. A igreja já evoluiu há 2000 anos atrás, com Jesus lá na cruz. Ele de braços abertos, ele disse: está consumado. A maior evolução do mundo foi Jesus dizer: está consumado. Pai, eu entrego a minha vida nas suas mãos. Quando ele diz isso, o véu se rasgou, não de baixo para cima, mas de cima para baixo, dizendo: agora o pecador, a prostituta, o idólatra, se eles se arrependerem dos seus pecados, serão salvos. Essa foi a maior evolução do evangelho. A igreja não precisa evoluir, a igreja precisa pregar o evangelho da salvação, o evangelho do reino, que coloca a mente no céu e não na terra. A gente gosta de ouvir aquela mensagem: Deus vai dar o carro,
Deus vai levantar você. É bom ouvir, não é ruim, mas a gente não quer ouvir a palavra de Deus. Muda de vida, conserta o teu altar, anda vestido, anda santo, para de ser fofoqueiro, linguarudo. Se falar isso, o povo vai embora, porque tem igreja para todo tipo. Engraçado, tem igreja para todo tipo de gente, mas a Bíblia é só para um tipo de pessoa, para quem é santo. A placa da igreja não vai salvar você no dia do arrebatamento. A placa da sua igreja, por mais que lá se prega o que você quer ouvir, ela não vai te salvar. Se você não obedecer à palavra de Deus, nós corremos um sério risco de não subir no arrebatamento. A gente está vivendo um tempo que muitas pessoas querem viver de qualquer maneira. Como assim de qualquer maneira? Quer aceitar Jesus Cristo, mas esquece que para entrar no céu tem que ser como Nicodemos, tem que nascer de novo. Nicodemos era um religioso que conhecia toda a Torá, ele conhecia a Bíblia, ele dava o seu dízimo, mas quando ele encontrou a Jesus Cristo, ele disse: vejo que você é mestre, e vejo que você é filho de Deus, porque se você não fosse, você não fazia os milagres que você faz. Aí Jesus vai dizer para ele: mas você precisa nascer de novo, Nicodemos. Tem muita gente que precisa nascer de novo. Ergueu a mão, tem a carteirinha de crente, congrega, mas nunca nasceu de novo. É a geração que permanece na igreja, mas não permanece em Cristo. É a geração que está na igreja. Tem muitas igrejas que estão cheias, e Jesus vai voltar e vai ficar cheia do mesmo jeito, não sobe ninguém. Sabe por quê? Porque tem muita gente querendo ser agradado e não agradar a Deus. Nós vivemos a geração que mais quebra princípios, e a geração que mais grita por milagres. Eu preciso de um milagre, eu preciso da vitória. Se você quer vitória, se você quer milagre, aprenda uma coisa: honra a Deus com princípios, e as bênçãos de Deus correrão atrás de você. Honre a Deus servindo a Ele, fazendo a obra dEle, que você será próspero, o teu ministério vai fluir, a sua vida será uma vida que agrada a Deus. A Bíblia diz que Enoque viveu 365 dias com Deus, e ele agradou tanto, 365 anos com Deus, e ele agradou tanto a Deus, que Deus pegou para si. Sabe o que Deus nos ensina com Enoque? Deus está dizendo: seja como Enoque, viva todos os anos, todos os dias da sua vida agradando a Deus, que você vai subir no arrebatamento. Por que Deus arrebata o homem logo no início da Bíblia? Ele está dizendo, a Bíblia é interessante, que já no começo fala do arrebatamento. Já no começo ela está nos ensinando que Jesus vai voltar. Só que Jesus, ele não vai voltar para uma igreja suja. Jesus, ele vai voltar para uma igreja que santifica. João 17, ele vai dizer: santificai-vos na verdade, e a tua palavra. Você quer subir no arrebatamento? Santifique as suas vestes. Não tem como uma mulher dizer que ela é a mulher de Deus, santa, e continua com as mesmas práticas do mundo. O que você quer dizer? Estamos vivendo em um tempo que as pessoas estão se vestindo não segundo a palavra, mas segundo o que se passa na mídia. É a irmã que está na igreja, mas anda pelada lá na rua. É a irmã que diz ser uma cantora missionária, mas vai para a praia ficar de fio dental. Mas não tem nada a ver, não tem nada a ver. O ímpio está lá olhando para você, para o seu corpo. E a Bíblia vai dizer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus.
Lá em 1 Timóteo, Paulo diz que a mulher santa saiba como se vestir, não com vestidos decotados, mas com decência na presença de Deus. Para subir no arrebatamento não pode ter sensualidade. Você não pode continuar na igreja, mas andar como uma mulher da vida. Se a gente permanecer com o nosso ego, nós não iremos subir no arrebatamento. Paulo ele vai dizer que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Então se ele é templo do Espírito Santo, o seu corpo não é seu, ele é emprestado. Deus ele deu este corpo para que eu e você venha cuidar dele, como você tem cuidado do templo do Espírito Santo de Deus. Isso daqui é a igreja, irmãos. A igreja hoje está em um ginásio. A igreja hoje não está em um templo. A igreja hoje saiu do templo para ir para a rua. Porque a igreja não é o templo onde você congrega, a igreja é você. Que tipo de testemunho que você tem dado para o ímpio aí fora? Que tipo de vida que nós temos levado e o ímpio tem olhado? É claro que nós somos falhos e pecadores, mas aprenda uma coisa: Deus te tirou do mundo, não foi para você viver do mesmo jeito que você vivia. Eu não acredito nesse evangelho que estão pregando aí e dizendo assim: olha, eu posso viver da maneira que eu quiser, que Deus ele me entende. Aí nós vamos para a Bíblia. Jesus ele vê um homem chamado Zaqueu. Zaqueu, ele disse: desce daí, porque hoje vou na sua casa. Aí Jesus entra na casa de Zaqueu e a multidão está na porta dizendo: como Jesus pode entrar na casa de um pecador? Olha o que Jesus faz. Aí de repente Zaqueu levanta da mesa e vai dizer: eu vou devolver tudo aquilo que eu roubei, e se alguém reclamar, eu dou o dobro. Sabe o que a Bíblia está nos ensinando? Evangelho traz mudança de vida. Não tem como você dizer que é crente, mas permanecer na mesma forma que você entrou dentro da igreja. Você pode vir como você veio, mas Jesus está dizendo: não permaneça. Todo dia nós temos que lutar. Todo dia nós temos que lutar para que nós venhamos subir no arrebatamento, para que nós venhamos estar na presença de Deus. Apocalipse 22 ele vai dizer: bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. O que é lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro? É todo dia nós reconhecermos que nós somos falhos e pecadores e dizermos: Senhor, eu preciso de uma mudança. Porque tem gente achando que vai descer o anjo Miguel e vai colocar a mão nele e assim ele vai ser liberto. Não, irmão. A libertação vai ser você renunciar. Porque Jesus disse assim: aquele que perder a sua vida por causa do meu evangelho, a encontrará uma vida na eternidade. Então o evangelho, você tem que perder a sua vida aqui na terra, para que você venha subir no arrebatamento com Jesus. Vai valer a pena. Quando nós chegarmos ao encontro de Jesus, nós vamos dizer: valeu a pena eu estar na presença de Deus. Para encerrar, o arrebatamento ele vai trazer muitas surpresas. Sabe por quê? Porque tem muita gente que está com o eu grande. Tem muita gente achando assim: eu vou subir. Se Jesus volta, se eu morrer, eu vou para o céu. E Jesus vai voltar, irmãos. Vai ter muito crente escabelando a cabeça. Sabe por quê? Porque vai ficar. E se ficar, irmãos, não adianta você chorar, não adianta você ir para a igreja, não adianta você fazer campanha, não adianta você ficar de jejum.
acabou, a porta da graça foi fechada. Ah, como será doloroso aquele dia, irmãos. Será o dia mais difícil para aqueles que brincaram de ser igreja, porque a verdadeira igreja vai estar recebendo o galardão no céu. A verdadeira igreja, ela não vai ficar aqui. A verdadeira igreja, ela vai subir com Jesus na glória. A verdadeira igreja é aquela que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, porque Jesus virá para buscar uma igreja santa.